poder sentar, queridos irmãos? Queridos irmãos, todos os homens, eles são criados iguais diante de Deus. E a certeza é que, criados iguais, nós somos da mesma estrutura, da mesma essência, da mesma forma. A propósito, viemos para esse mundo do mesmo jeito. Nada trouxemos e nada também levaremos desse mundo. Por isso, podemos chegar já a uma conclusão. A vida aqui é passageira. E o Senhor levanta o apóstolo Tiago para trazer a mensagem, para levar os seus ouvintes a essa compreensão. Que nessa vida sendo passageira, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos escolher uns porque eles têm algo para oferecer, e nós não podemos desprezar outros porque não tem nada que possa ser oferecido. A propósito, o apóstolo Tiago está aqui reprovando essa prática perversa. Ela é pecado, irmãos. Apóstolo Tiago mostra que é um dano grandioso fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas, irmãos, é um erro forte. E era justamente contra isso que Tiago estava falando, por causa da atitude dos judeus. Essa atitude de acepção de pessoas que eles estavam caminhando. Por isso Tiago escreve para tratar dessa diferença. E o tratamento aqui de Tiago, irmãos, é para que os irmãos não fiquem olhando para as posses um dos outros, para a aparência um dos outros. O tratamento é para que eles olhem para a pessoa e não para o que as pessoas possam ter ou aparentar ter. Interessante, porque a perspectiva de Tiago é a mesma para os nossos dias. Nós somos chamados para olhar para o outro não pelo que o outro tem, não pelo que o outro aparenta ter. A propósito, você não vale o que você tem, nem o que aparenta. Você vale o que você é. E nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque isso é pecado. Por isso eu quero tratar nessa noite sobre essa temática. Não trate o outro com parcialidade. E se você tem tratado, você precisa começar nessa noite a quebrar o seu coração e deixar de tratar com parcialidade. Mas como é que você vai identificar que está fazendo isso? Talvez seja essa pergunta. Pastor, como é que eu sei que eu estou sendo parcial? Do versículo 1 ao versículo 4, Tiago começa a nos mostrar. Evite o favoritismo. Tiago inicia, irmãos, o texto com um apelo dizendo, meus irmãos. Apóstolo João é conhecido pelo apóstolo do amor. Ele é muito amoroso. Meus amados irmãos. Amados. Mas Tiago também não deixa de ser esse apóstolo amoroso, amigável. Você vai encontrar essa expressão várias vezes. Meus irmãos. E ele está usando para tratar com os que são da fé. É como se ele estivesse pregando para os crentes mesmo. Ele está falando com os irmãos da fé. E nessa relação, irmãos, que ele tinha com os seus irmãos na fé, ele chama a cada um para não ter acepção de pessoas. Porque ele começa a mostrar que o Senhor não olhava para a aparência. O Senhor não olhava para o bem. O Senhor não olhava para o exterior. Mas o Senhor olhava para o coração de cada um dos seus ouvintes. E é por isso que nós não podemos agir como o inimigo. Por isso que nós não podemos agir dessa forma, que nos leva a olhar para o outro pela sua aparência ou pelo que ele tem de posse. Nós precisamos olhar como Cristo, que olha para o coração. Queridos irmãos, Tiago está nos mostrando que nós não podemos nos impressionar com as riquezas das pessoas, com a posição social. A propósito, quando assim nós começamos a viver uma vida seletiva, e começamos então a julgar as pessoas, começamos a ser juiz sobre a vida delas. E começamos a delimitar os nossos relacionamentos. Se a pessoa tem tal posse, tal bem, é uma boa pessoa. Se a pessoa usa roupa tal, marca tal, é uma pessoa maravilhosa. Talvez se o celular dela for isto, é muito agradável. Ou quem sabe pela aparência. Olha, o passado dessa pessoa é podre. Olha, cuidado com essa pessoa, porque o passado dela é mais sujo do que vários ditados que as pessoas criam aí por fora da sociedade. Tiago está nos chamando e exortando para não viver nessa prática. Porque a propósito, irmãos, como era o nosso passado?
Como era a nossa vida sem Cristo Jesus? Pastor, mas eu não fui feito Davi. Que Davi que adulterou, que premeditou a morte do marido de Betseba. Pastor, eu não fiz nada do que Davi fez, mas você pecou? Quantos pecados são necessários para nos enviar ao inferno? Quantos pecados são necessários para nos mandar para, como dizem os poetas e brincando, falam para o boqueirão, para nos encontrar com Satanás? Apenas um, irmãos. Por isso não existe pecadinho ou pecadão. É um pecado que nos condena. E é o sangue de Cristo que nos justifica. Por isso nós não podemos estar olhando para o passado de ninguém, nem muito menos para o seu futuro. O que é que você vai ser amanhã? Você tem garantia do seu amanhã? Tudo que você preparou, quem sabe, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua própria vida, você tem certeza que ocorrerá? O futuro pertence a você? Eu vou, ficar perto de fulano, porque a perspectiva de vida de fulano é uma perspectiva muito boa, muito agradável, é uma perspectiva de ganhos financeiros maravilhosos, e com o crescimento dele, com certeza eu também vou crescer. Eu não estou falando, irmãos, de nós termos bons relacionamentos, e principalmente também termos pessoas que consigam agregar à nossa vida coisas boas, no sentido de conhecimento, educação, e principalmente Cristo Jesus. O que Tiago está condenando aqui não é isso. O que Tiago está condenando é: eu não vou ficar perto de fulano porque ele é pobre, mas eu vou ficar perto de cicrano porque ele é rico, tem camarão todo dia no almoço dele, vou ficar lá. Comi um camarão sábado, né? Estava uma bênção. Sabe, queridos irmãos, acepção de pessoas não é uma atitude cristã. Acepção de pessoas não é uma atitude de um crente convertido. Tiago está reprovando isso. E Tiago nos mostra, à luz das Escrituras, isso. É só também olharmos outros contextos. Tem um exemplo de prática do que eu estou falando. Saulo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. O Senhor o converteu no caminho de Damasco. E quando ele chega na igreja de Jerusalém, como foi que a igreja recebeu? Com alegria. Chegou Saulo agora, o nosso irmão na fé. Chegou Saulo agora, o homem que foi transformado, o inimigo dos crentes, o perseguidor dos crentes, o assassino dos crentes. Agora é nosso irmão, me dê um abraço. Não foi assim? Não, não foi. A realidade foi que a igreja teve medo de Saulo. A igreja ficou com medo de receber Saulo, porque pensou que ele estava ali para matar todos os crentes. No versículo 2 aqui, do capítulo 2 de Tiago, até o versículo 4, nós vamos entender muito bem o que é o favoritismo, irmãos. Porque Tiago, ele é um cristão muito prático, e a sua carta é muito prática. E ele começa a nos ensinar e mostrar o que é favoritismo. Veja o que ele vai nos dizer. Quando os cristãos agem de favoritismo, eles se tornam juízes sobre a vida dos outros. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga alguém ou algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratares com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhes disseres: tu senta aqui, em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali, vai, fica ali em pé, ou quem sabe, assenta-te aqui embaixo dos estrados dos meus pés. Está dando exemplo. Aí ele chega no versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago está nos dizendo, irmãos, que ao invés de olhar para a incomparável graça, glória, majestade de Deus, ao invés de olhar para o Deus que escolhe o rico e escolhe o pobre, ao invés de olhar para o Deus que chama de condição maravilhosa para a igreja, mas também chama de condição simples para a igreja, e pensar que nós somos um corpo unido com um só propósito de glorificar a Deus, ao invés de fazer isso, nós estamos olhando e fixando os olhos, sabe aonde? No esplendor do anel de ouro. Nós estamos olhando para os trajes que chamam a atenção. Nós estamos olhando para as roupas de marca.
Sabe, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja não é desfile de moda. E não quero com isso dizer que você não tem que vir com a melhor roupa que você tem. Venha! A propósito, você vai se apresentar diante do seu Salvador. Coloque o melhor. A melhor roupa, melhor perfume, melhor sapato, melhor tudo. Mas não faça disso o seu Deus. E não deixe que as pessoas tragam vanglória à sua vida por causa do traje que você tem. Por causa de um bem que você possa ter. Tudo que você tem, você era Deus que te deu. Foi o Senhor que te presenteou. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Assim como entrar um rico e entrar um pobre, devemos aceitá-los com graça e amor. Devemos recebê-lo com misericórdia e não com favoritismo, porque na hora que fizermos, seremos juízes sobre a vida do outro, e Deus não nos chamou para ser juízes. Sabe, às vezes é triste, quando alguém senta do nosso lado, e por mais que a gente não tenha convivência, a gente olha para o lado e se afasta. Vamos ler a Bíblia, todos em uma só voz. Você nem se preocupa se o irmão que chegou sabe abrir no livro de Tiago. Ah, mas vai colocar aqui no Data Show. Você nem se preocupa. E se não pegar o Data Show? Tem algum problema no programa? Você nem olha. Parece que o culto é individual, no sentido literal. Eita, a pessoa que chegou do meu lado está maltrapilho. Sabe, queridos irmãos, nós não fomos chamados para ser juízes. Nós não fomos chamados para viver o nosso julgamento baseado em aparências e em posição social. Sabe, aos bem vestidos, os primeiros bancos, sentem aqui, venham para cá, vocês têm o melhor. Aos maus, fiquem lá atrás, por favor, para não atrapalhar. Aos melhores dízimos, vocês merecem os louros da igreja. A propósito, vocês merecem ser oficiais. Aos que têm dízimo fraquinho, olha, não atrapalha o culto, não fica lá atrás. Por favor, você não ajuda tanto. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. E viver assim ou pensar assim é uma atitude pecaminosa. O contexto da fé cristã, irmãos, não é para uma discriminação social, não é para uma discriminação financeira, não é para uma discriminação racial. A fé cristã não nos chama para isso. A fé cristã nos chama para amar o próximo como a nós mesmos. O segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Do mesmo jeito que você quer ser amado, quer ser recebido, quer ser acolhido, quer ser tratado, trate o outro. Cuide do outro. Sabe por que muitas vezes a igreja, e eu não quero tratar disso como forma pragmática, mas a igreja, por vezes, ela vê seus visitantes entrando e saindo e nunca mais voltando? É pela falta de amor ao próximo. Às vezes tem uma pessoa sentada do seu lado que você nunca viu. E a comunicação, por vezes, é tão ruim que você não sabe nem como olhar para a pessoa e dizer assim: boa noite, tudo bem? Primeira vez que o senhor está aqui? Seja bem-vindo, estende a mão. Parece que nós temos medo. Mas se fôssemos nós chegando em outro lugar, como é que nós gostaríamos? Já parou para pensar sobre isso? Quando você vai no restaurante, como é que você quer ser tratado? Da melhor forma. Atendimento exclusivo se brincar. Comida na hora, bem feita. Mas se não tratam você dessa forma, o que é que você faz? Você vai lá? Volta? Você nem indica. O que eu quero para mim, eu preciso dar para o meu próximo, irmãos. Eu não preciso e não posso e nem devo viver com favoritismo. Por isso, o apóstolo Tiago está nos chamando à compreensão que o que importa é que os crentes devem lançar fora o pecado da discriminação. Os crentes devem lançar fora o pecado de um olhar com prioridades erradas. O cristão, ele deve lançar fora tudo aquilo que nos separa de Deus. E a acepção de pessoas é um pecado. Por isso, o apóstolo Tiago está nos chamando para essa perspectiva. O crente deve mostrar o seu coração repleto de graça, amor e misericórdia. O cristão deve mostrar o seu coração e
quando eu digo mostrar, é atitude, ajuda o outro, empatia para com o outro. Lembre, queridos irmãos, o amor do Senhor Jesus, quando Ele é genuíno em nossas vidas, Ele nos leva a ouvir o Evangelho, Ele nos leva a pregar o Evangelho, Ele nos leva a construir com eficácia, com empatia, com amor, o cuidado para com a nossa vida e com a vida do outro. Porque nós não agimos e nem devemos agir com acepção de pessoas. Pastor, quando é que eu estou, de fato, tratando o outro com parcialidade? Em primeiro lugar, quando você está agindo com favoritismo. Por isso você deve, nessa noite, em nome de Jesus, parar de favoritismo. Deus não te chamou para amar um e não amar os outros. Deus não te chamou para dar de graça a um e não dar de graça ao outro aquilo que você recebeu de graça. Em segundo lugar, do versículo 5 ao versículo 7, mostrando que vocês de fato são ricos em fé. Do versículo 5 ao versículo 7, ele começa o versículo dizendo, ouçam. E Tiago, irmãos, ele faz uma pergunta que só pode ser respondida na afirmativa. A pergunta de Tiago já é uma pergunta direta, sabendo que a única resposta que pode ser dada é um sim. Volta comigo, versículo 5. Ele nos diz assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam? E a resposta é sim. Deus escolheu. E queridos irmãos, nós precisamos compreender, esse Deus que nos escolheu, Ele nos chamou e nos prometeu, pelo seu próprio amor, que nós teríamos uma vida eterna com Ele, que nós herdaríamos uma vida eterna ao lado dEle. Lembre-se, queridos irmãos, Deus não escolheu quem são pobres aos olhos do mundo. Cristo não está falando aqui de pobreza, de marré. Talvez só os antigos vão entender essa expressão, né, que manhinha falava. Tem gente rindo aí. Sabe, queridos irmãos, Deus não está falando sobre ser paupérrimo. Agora falei mais bonito, tá vendo? Deus não está falando sobre ser aquele que está no meio da rua, mendigo, a pobreza. Deus não está falando sobre isso. Deus está falando sobre aqueles que são pobres de espírito, que foram escolhidos e chamados por Ele porque dependem dEle. Deus está chamando, irmãos, os pobres de espírito, que são acolhidos pela graça do Senhor, que andam nos braços de Cristo Jesus, que andam nos seus braços de amor, sustentado pela sua misericórdia. Mas nós precisamos entender que a pobreza e a riqueza em si não conferem, não dão a nenhum homem bem ou mal. Vou repetir, a pobreza e a riqueza em si não dão a nenhum homem bem ou mal. Pastor, mas e o dinheiro? O dinheiro é bom, administre bem. O amor ao dinheiro é péssimo, é pecado, O dinheiro como o Senhor na sua vida é um péssimo Senhor. Você se torna escravo e você não tem prazer na vida. Pelo contrário, você gasta a sua vida tentando encontrar os prazeres e nunca encontra, porque você é escravo do dinheiro. A pobreza é um problema, irmãos. É um problema. E há pessoas que são pobres, e falando de pobreza em todo o contexto cultural, financeiro, porque vivem uma vida miserável mesmo, de não querer trabalhar, de não querer fazer nada. A propósito, o que mais os filósofos estão falando nessa geração é que nós temos uma geração neném. Nem querem trabalhar, nem querem estudar, nem querem fazer nada, só viver de papai e mamãe. Tiago está nos chamando, irmãos, para a compreensão de que pobreza e riqueza não há nenhum mal ou bem neles. E Tiago aqui faz uma repetição das palavras de Jesus sobre a bem-aventurança, lá em Lucas capítulo 6, versículo 20. Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E Tiago aqui no capítulo 2, versículo 5, está usando as mesmas palavras. Tiago nos mostra que os pobres foram escolhidos por Deus para serem ricos em fé. Por isso que isso é loucura para os homens.
Como é que eu sou pobre e sou rico? Como é que eu sou rico e sou pobre? É um paradoxo, é negócio de doido, não dá para entender. Vamos entender? Tiago não está falando sobre pobreza financeira. Como eu já disse, pobreza é dependência de. Um pobre, literalmente, ele depende de alguém para lhe dar o que comer, o que vestir, o que beber. O Senhor está usando essa figura para dizer: você precisa ser pobre de espírito. Você precisa viver essa pobreza em mim. Você precisa depender de mim para viver, comer, se vestir, de tudo. A propósito, é Ele quem dá toda boa dádiva, todo presente. É Ele quem dá a saúde, é Ele quem dá o bem, é Ele quem dá a sua vida. Você não pode nada, é Ele quem faz tudo. Por isso o apóstolo Tiago está nos chamando, irmãos, para a compreensão do que Salomão nos disse. Abra comigo, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Está aqui no nosso data show. Vamos todos ler na sua voz? O Senhor Deus disse: eu amo mais uma vez, bem forte. Eu amo quer ser rico em fé? Comece a procurar o Senhor. Você vai achar. A riqueza do mundo não vai te dar o que Deus pode te dar. A riqueza do mundo pode te dar prazeres aqui, pode te dar alegrias aqui, temporárias, momentâneas, mas não vai te dar alegria eterna. Por isso, se Deus te deu riqueza, viva para a glória dele. Use a riqueza para a glória do Senhor. Não é para esbanjar, para o seu prazer. Se Deus te deu condições, como eu já disse brincando, ter uma Ferrari, tenha para a glória de Deus. Sábado retrasado eu fui pregar em Igaraçu, no acampamento Paraíso. E de repente eu estou aqui andando e passa uma Ferrari do meu lado. Eu olhei para a esposa e disse: ó, está me testando, hein? Eu vou botar aqui a quinta marcha e vou deixar ele para trás. Mas aí Deus segurou o meu coração e eu deixei a Ferrari seguir. Mas irmãos, brincadeiras à parte. Se Deus te der uma Ferrari, use para a glória dele. Não use para esbanjar, ostentar. Tudo aquilo que se tornou o Senhor na tua vida é um problema, uma maldição para a sua própria vida. Ele vai te destruir. Se for a riqueza ou a pobreza, vai te destruir. Você vai fazer acepção de pessoas. Por isso Tiago está nos chamando para viver a verdadeira riqueza. Aqui no Novo Testamento, irmãos, nós ficamos sabendo que a igreja primitiva, ela era formada em grande parte, sabe de quê? De pobres. Especialmente lá na Judéia e em Jerusalém. Nós encontramos uma repreensão aqui de Tiago de forma severa. Olhe comigo, versículo 6 e versículo 7. Entretanto, vós outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago está dizendo, irmãos, que quando vocês desprezam o pobre, vocês agem como incrédulos. Tiago está mostrando que naquele tempo era fácil os ricos explorarem os pobres. É só naquele tempo, tá, irmãos? Não é na nossa geração. É naquele tempo que os pobres, eles eram, irmãos, humilhados pelos ricos. Os ricos influenciavam as decisões nos tribunais, mas é só naquele tempo, não é nos nossos dias. Nós vemos tudo em paz. Veja, é naquele tempo que os ricos, eles conseguiam enriquecer de forma tirando, humilhando e destruindo o pobre cada dia mais, mas era só para aquele tempo. Na verdade, não era só para aquele tempo. O que Tiago está falando, nós estamos vivendo. Nós estamos encontrando no dia a dia. Os ricos conseguem sair das cadeias face a face. Os ricos conseguem, diante dos tribunais, serem inocentados. É só olhar aqui o que está acontecendo no nosso país, irmãos. Aonde pessoas que roubaram a nossa nação estão sendo soltas pelo nosso STF. Aonde pessoas que defraudaram, destruíram. E compreendam, a corrupção é um crime que leva à morte de muitas pessoas. Porque rouba da saúde, rouba da educação.
e estão isentos por esses tribunais. Mas deixa eu dizer uma coisa: por mais que eles desprezem os pobres, por mais que eles humilhem os pobres, vai chegar um dia que eles estarão diante do grande tribunal, diante do grande juiz, diante do justo juiz, e eles pagarão cada pecado, cada centavo de corrupção, cada atitude que fizeram com parcialidade, quer dizer, com imparcialidade, para ajudar, troquei, né? Parcialidade, para ajudar os corruptos, os ricos, os donos da nação. Eles pagarão diante do justo juiz. Voltando ao contexto de Tiago, Tiago está dizendo que desprezar pobre, irmãos, implica em desprezar o próprio Cristo. Porque Cristo, Ele é o protetor, Ele é o guardião dos pobres. Pastor, como é que você está dizendo isso? Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. E eu quero convidar toda a igreja, em uma só voz, a fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Todos em uma só voz. Não tendes que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não os louvo. O guardião dos pobres é o próprio Cristo. Ele é o protetor. Cristo nos ensinou em seus ensinos as palavras simples: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Lá em Mateus 12, versículo 30. Cristo está nos ensinando que a nossa riqueza não está nesse mundo. Cristo está nos ensinando que a nossa maior riqueza, irmãos, é viver para Cristo Jesus. É viver para Ele, para o Pai, que é o dono do ouro e da prata, para aquele que nos sustenta. Que a nossa verdadeira riqueza está em confiar no nosso protetor, no nosso provedor, está em depender daquele que nunca se ausentou, que nunca faltou e que nunca falhará. Por isso, apóstolo Tiago está nos chamando a não agir como os ricos, que estão oprimindo os pobres, a não agir com parcialidade, pensando que porque eu tenho, porque eu sou, eu posso. E aí vem uma palavra final sobre isso: não pode e não tem, porque tudo foi dado por Cristo, e Ele é quem dá, e Ele é quem tira. Por isso não se prevaleça pelo que você pode ter. Não se prevaleça pelo aquilo que Deus pode ter te dado. Use tudo que você tem para a glória do teu Redentor. Deus te deu inteligência, não menospreze quem não tem inteligência. Não chegue e diga assim: é burro. Se Deus te deu, use inteligência que Deus te deu para cuidar do seu irmão, que talvez tenha menos que você. Porque talvez ele pode ter outros fundamentos e outros ensinos que são melhores que o meu. Outras características que são maiores que as minhas. A propósito, eu sempre trabalho isso com casais. Olhe para a sua mão. Sua mão, ela é completa, perfeita, ou ela tem espaços entre os dedos? Não tem? Você já percebeu que a outra mão também tem espaços? Você sabe quando é que esses espaços acabam? Quando você junta as duas mãos. É só quando estamos juntos, completos um no outro, que nós conseguimos ver que aquilo que o outro falha, eu preencho. E aquilo que a outra falha, eu preencho ou ela preenche. Nós estamos um para servir ao outro, preenchendo um a vida do outro em Cristo e através de Cristo. Por isso não existe ninguém melhor ou superior. Por isso Tiago está chamando de forma prática, para não viver, irmãos, agindo com parcialidade. Viva os ensinos da palavra do Senhor, obedeça a lei régia. E talvez você diga assim: pastor, você está usando a expressão, é bíblica. Volta comigo ao texto, versículo 8. Olha o que o apóstolo vai nos dizer: se vós contudo observais a lei régia, segundo as Escrituras. Olha a lei régia. O que ela vai dizer? Amarás o quê? Vamos todos ler uma só voz, porque eu acho que essa parte travou. Ou é o frio ou é o sono.
O que é que diz a lei régia, irmãos? Não preciso mais pregar, não, é? Já entendemos. O apóstolo Tiago está nos chamando a atenção, nos dando aqui o argumento de que nós não devemos tratar os ricos com importância, com veneração, com louvor, com honra, com glória. E se nós assim fizermos, nós estamos transgredindo a lei régia. A lei régia é: amarás o teu próximo. Mas Deus, o meu próximo é pobre. Sim, pouco importa. Mas Deus, o meu próximo é feio. Pouco importa. Só tem 1,67 m, baixinho, gordinho, careca. Deus não está pedindo para você amar o alto, loiro, de olhos azuis, ou olhos verdes, que quando ele passa a mão no cabelo assim, sabe? É o meu sonho ser assim. Pense. Mas lá na glória eu vou ter esse corpo incorruptível assim, perfeito. Sabe, irmãos? Deus não está chamando a gente para isso, não. Deus está nos chamando para amar o próximo. E quem é o meu próximo? Você lembra daquela parábola do bom samaritano? Está lá, dado como morto. Passa o levita. Eu tenho que louvar, eu tenho que adorar, eu não posso parar e olhar esse moribundo aí, não. Quem é o outro que passa? Sacerdote. Passa e diz: opa, eu não vou assumir essa responsabilidade, não. Porque se eu coloco esse caba no meu cavalo aqui, e ele morre, quem assume toda a culpa sou eu. Eu é que tenho que pagar tudo, eu que tenho que assumir todas as responsabilidades da vida desse homem. Eu não vou assumir esse compromisso para a minha vida, não. O homem está moribundo. Alguns historiadores e teólogos afirmam que ele, como samaritano, vê o terceiro a vir. E eles dizem que possivelmente é um judeu. E judeu e samaritano não se batem. É um fla-flu. É um jogo de esporte santo, o negócio não dá bem não. E ele pensa: morri. Acabou a vida. Veio o meu inimigo. Agora já estou aqui agonizando, ele vai pisar no meu pescoço e acabou. E o samaritano se compadece. Quer dizer, o judeu se compadece do samaritano. O coloca consigo, o leva, trata de suas feridas, paga todos os seus remédios. E diz: olha, se tiver algo mais a tratar, amanhã eu volto. Cuida dele. E Cristo pergunta: quem fez aí o que é correto? Quem fez o bom? Quem de fato agiu de forma digna? E os irmãos, Cristo está nos ensinando que não é estar na igreja, que não é simplesmente vir à igreja, cantar na igreja, pregar na igreja, dormir e acordar na igreja, que você é crente, não. Até Satanás, se possível, enganaria os eleitos, porque ele sabe como pregar, ele sabe como anunciar, ele sabe como ludibriar, ele sabe como fingir, parecer ser crente. Sabe, queridos irmãos, a diferença entre aqueles que parecem e o que são é uma: obediência à lei régia. Obediência à lei de Deus. Se nós amássemos nosso próximo como nós nos amamos, irmãos, como é que nós trataríamos o outro? Se nós amássemos o nosso próximo como nós desejamos ser tratados, como é que nós trataríamos o outro? De todos os ensinamentos da Bíblia, irmãos, este aqui é sem dúvida um dos mais revolucionários. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pense no significado desta ordem. Nós deveríamos nos preocupar com os outros como nós nos preocupamos conosco. Nós deveríamos, como chama e perspectiva da sociedade, ter empatia, mas na verdade é amor ao próximo. Ah, queridos irmãos, como tudo seria diferente. Muitas vezes tomamos decisões com base nas retribuições, nos que vamos ganhar, nos lucros. Isso é pecado. Isso só mostra o quanto nós somos egocêntricos.
egoístas. Muitas vezes pensamos dentro da própria igreja. Ah, tem diácono, por que eu vou pegar a cadeira? Ah, tem zelador, deixa sujo. Ah, tem diácono, por que eu vou pegar um garrafão de água? Ah, tá aí os presbíteros e o pastor, por que eu vou me envolver nas atividades se eles já são os oficiais para isso? Deixa que eles façam tudo. E nós somos um corpo, queridos irmãos. Nós somos um corpo onde cada membro é importante nesse corpo. Cada membro. Você tem importância. E se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Se você está vendo que o teu irmão está carregando 20 cadeiras e você pode ajudar e não faz, que amor ao próximo é esse? Deixa eu dizer uma coisa para você. A lei régia, amor ao próximo, ela proíbe exploração egoísta. Ela nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Ela proíbe você de ser egoísta. E talvez você pergunte quem é o nosso próximo, ou quem era o meu próximo. E a resposta é o próximo. É aquele que está do seu lado, está perto de você, é aquele que precisa. Eu já contei aqui a parábola do bom samaritano. Nós podemos ajudar quem tem necessidade, então não encolha o braço. Porque da mesma forma que nós queremos ser ajudados e abençoados por Cristo, façamos nós também. Da mesma forma como nós queremos que os outros nos sirvam, sirvamos nós também. Lembra da parábola da mulher que quebra um perfume aos pés de Cristo e enxuga com seus cabelos? E Judas, o tesoureiro, um homem esperto, está preocupado com o ganho. Se nós pegássemos esse perfume e vendêssemos, daria para ajudar muitos pobres. Daríamos para fazer muita ação social. Talvez era o primeiro socialista ali envolvido no meio. Vamos fazer tudo que é comum a todos. Vai ficar bom para todo mundo, Cristo. E Cristo está olhando para o exemplo daquela mulher e dizendo: ela vai ser lembrada. Ela vai ser lembrada pelo que ela fez, pelo seu amor. Ela deu tudo o que tinha, ela fez tudo o que podia fazer. E vocês estão preocupados com outras coisas, com os bens aqui que ela quebrou, e não preocupado com ela. Você lembra do ensino do lava-pés? Cristo pega e começa a lavar o pé de cada um. E quando chega no pé de Pedrão, para os íntimos, ele diz: opa, Senhor, eu não sou digno. Eu não. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Ah, Senhor, não só os pés, lava o corpo todo, me dá um banho. Calma, Pedro, também não é por aí não. Mas o Senhor é o próprio Deus encarnado e está fazendo isso conosco. Dize bens, fazeis vós também. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser servido? Sirva. Por isso Tiago está condenando aqui a acepção de pessoas. Tiago está mostrando que isso é uma ação pecaminosa. Tiago está mostrando que fundamentalmente, falando pelas Escrituras, isso é errado. Isso é uma transgressão da lei. Isso é uma transgressão que nos proíbe olhar o outro, agir para com o outro com acepção de pessoas. Queridos irmãos, nós não fomos chamados para burlar a lei régia, para quem sabe cumprir uma parte e não cumprir outra. Nós somos chamados para cumprir toda a lei régia, chamados para cumprir todo o mandamento do Senhor, e o não cumprir o mandamento de Deus nos torna culpado diante dEle. Por isso deveríamos pensar e repensar sobre o quanto nós estamos vivendo a lei do Senhor, o quanto nós estamos obedecendo a lei do Senhor. Tiago começa a nos mostrar que a lei é como uma corrente de 10 elos, e que se você rompe um elo, você quebrou toda a corrente. Sabe aquela história de corrente? Eu vou aplicar bem prático, que você recebia no celular, hoje parou muito, graças a Deus. Aquelas correntes, Deus está mandando te dizer:
que você vai ser abençoado. Se você não enviar essa mensagem, você vai quebrar a corrente e vai ser amaldiçoado. Já fui tanto. Nunca mandei. Pelo menos que eu lembre, não. Queridos irmãos, o que Tiago está falando aqui de um exemplo bem simplório e mau sobre essa questão de corrente é: quando você não cumpre os 10 mandamentos, você só cumpre 9, você quebrou a corrente, você é pecador, você é miserável, você não merece a glória eterna. Se fosse pela lei, você estaria condenado. Por isso que Cristo vem e cumpre os 10 mandamentos, e agora ele resume os 10 em 2, e a lei régia é maior, e a lei régia é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Por isso que obedecer à lei régia, a lei de Deus, é mostrar gratidão a Ele, é mostrar amor a Ele, é compreender que Ele nos amou, e Ele nos chama para amar, assim como Ele nos amou. Por isso, queridos irmãos, essa regra é uma regra de gratidão, é uma regra de alegria, viver para o próximo como Cristo viveu para mim, como Cristo fez o que fez por mim. Por isso, em último lugar, como é que eu não sou ou não vivo com parcialidade? Vamos relembrar o tema do sermão. Não trate o outro com parcialidade. Em primeiro lugar, evite o favoritismo. Não haja dessa forma para com ninguém. Em segundo lugar, mostre quem são os ricos em fé. Mostre que você é rico em fé e não em bens ou em aparência. Em terceiro lugar, ensine e obedeça a lei régia. Amar ao próximo como a si mesmo. E quarto e último lugar, queridos irmãos, mostre a misericórdia do Senhor. Versículo 12 e 13. Ele nos começa a nos ensinar isso. Tudo que dissermos, ou tudo que pregamos hoje, irmãos, ele é usado contra nós mesmos. A propósito, é assim que é feito nos tribunais. Cuidado com o que você vai falar, porque tudo que você falar será usado contra você. É assim também na lei da vida. Cuidado com o que você fala, porque tudo que você fala ou escreve no WhatsApp, se não apagam, e mesmo assim pode conseguir novamente o que foi apagado, será usado contra você. Essa advertência, irmãos, que Tiago está nos dando, é a mesma advertência que Cristo também nos deu no Sermão do Monte. Jesus, ele enfatizou a cautela, o cuidado na hora de falar. Veja, abra comigo, Salmo 19, verso 7. Porque nós vamos perceber, precisamos julgar ou precisamos viver a lei da liberdade. E precisamos ter cuidado no que falar e como falar pela lei da liberdade, pela palavra de Cristo. E isso nos leva a fazer e a agir com misericórdia. Por isso, veja comigo o verso 7. Todos em sua voz. A lei e dá sabedoria aos simples. O cristão, ele não vive debaixo do medo da lei, mas ele vive na alegria dos mandamentos de Deus. Por isso ele é misericordioso. Por isso ele tem cuidado no que vai falar. Por isso ele tem cautela com o que vai falar. Porque a lei de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma. E ele vai falar aquilo que vai trazer restauração. E viver a misericórdia de Cristo, ou melhor colocando a expressão, viver mostrando a misericórdia de Cristo, queridos irmãos, é fazer viver uma vida onde nós caminhamos em alegria diante do nosso Salvador, diante do nosso Redentor. É viver uma alegria, queridos irmãos, que nos faz compreender que nós somos amados, que nós fomos escolhidos, que nós vivemos não para nós, mas para Ele. E todos esses atos, irmãos, nos leva a uma coisa, a ser misericordiosos. A ser misericordiosos. Veja, eu vou relembrar o que é misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra composta por duas. Lá do latim, significa misericordes. É a miséria do nosso coração. E Deus, olhando para a miséria do nosso coração, Ele nos amou. Na compreensão teológica,
Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Nós somos podres e o que nós merecemos era a ira. E Deus olhou para a miséria do nosso coração e o que nós merecemos era a condenação eterna. E Ele não nos deu o que nós merecemos. Apóstolo Tiago está nos trazendo essa concepção, esse ensinamento, para dizer, assim como você recebeu a misericórdia do Senhor, também viva. Dê. Ah, pastor, mas o senhor não conhece fulano. Ah, pastor, mas o senhor não conhece cicrano. Ah, se o senhor conhecesse minha esposa. Ah, se o senhor conhecesse meu marido. Ah, se o senhor conhecesse, se o senhor conhecesse, se eu conhecesse. Cristo te conhece. Cristo nos conhece. Isso é tão forte, tão sério. E Cristo pregou isso no Sermão do Monte. Está lá, capítulo 5, versículo 7. É o próximo texto que nós vamos pregar do Sermão do Monte. Coloca, por favor, aqui no Data Show. Mateus, capítulo 5, versículo 7. E vamos ver Cristo ensinando sobre a misericórdia. Veja, texto prático do que Cristo está nos chamando. Todos em uma só voz. Bem-aventurado. Consegue compreender? É você dar ao outro o que o outro não merece. Misericórdia. É você querer, sabe, chamar santo, santo, santo com o outro. É você querer segurar no pescoço. Lembra uma história que eu falei uma vez? Quando eu fui casar, um casal com 50 anos de casado me chamou. Disse assim, pastorzinho. Eu não entendi porque me chamaram de pastorzinho. Olharam para mim e disseram, eu vou ensinar ao senhor como ser feliz no casamento. Como viver um casamento feliz. 51 anos de casados, eu digo, pronto. Agora eu vou viver bem a vida toda. Não vou ter um problema, uma briga, não vou ter nada de dificuldade. A mulher olhou para mim e disse, o marido olhou e fez, fale meu amor. Disse, olha, são amorosos. 51 anos de casado. Ela disse, posso falar, meu bem? Disse, pode. Eu digo, rapaz, que coisa linda. E ela olhou para mim e disse assim, pastorzinho, eu vou lhe ensinar. É às vezes você ter raiva do marido. É você querer pegar no pescoço dele. Apertar com todo amor e carinho. E ver a língua caindo do lado. Os olhos começando a esbrugalhar para fora. Ver ele ficando roxo. E não fazer. Eu me assustei, eu disse, misericórdia, Senhor. Nunca sentiu, não foi presbítero? Amém. E aí eu olhei para ele e disse, mas agora é minha vez de ensinar, pastor. Eu digo, pelo menos vai amenizar a situação. Disse, pastor, a vontade, às vezes é de pegar com as duas mãos no pescoço dela, sabe, pastor? E você contrair os braços e levantar assim. E você vê a língua caindo para o lado, a barba descendo, os olhos para fora, ela ficando roxa, fazendo... Eu digo, meu Deus, eu estou diante de um serial killer, um casal. Que é isso, gente? E eu olhei assim, assustado, encostado na parede, não sabia se eu corria, se eu ficava. E ele olhou para mim e disse, e não fazer. E eu estava assustado, eu olhei, eu disse, meus irmãos, me perdoem, mas eu acho que eu não entendi. O que vocês querem me dizer com isso? Ele disse, pastor, o segredo é não dar ao outro aquilo que você gostaria de dar. O segredo é você saber suportar. O segredo é você ser misericordioso. Ainda que o outro aparentemente pareça merecer. Mas é ser feito Cristo. Eu nunca esqueci, irmãos, esse exemplo. A misericórdia, ela precisa ser praticada. A misericórdia, ela precisa andar junto com a justiça. E nós fomos chamados para isso. Por isso, querido irmão, nessa noite, em nome de Jesus, não haja com parcialidade. Não haja. Não haja com favoritismo. Não busque o favoritismo para, quem sabe, conquistar lucros ou conquistar coisas terrenas, pensando que vai ser o bom para a sua vida. Em segundo lugar, queridos irmãos, não haja, queridos irmãos,
com o princípio desse mundo de que a riqueza está no dinheiro. Mostre que a verdadeira riqueza está no dono do ouro e da prata. Está em Cristo Jesus. Está em confiar naquele que te sustenta. Naquele que te sustentou e continuará sustentando até o dia em que Ele te chamar para estar com Ele face a face. Em terceiro lugar, haja pela lei, régia, a lei maior. Ame o seu próximo. Ele não merece, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem eu, nem você, nós merecíamos. O Senhor nos encontrou na lama do pecado. O Senhor nos encontrou praticando o que era mal aos olhos dele e aos olhos do próximo. O Senhor nos encontrou em dores, em práticas pecaminosas. E mesmo assim, Ele olhou para você, para cada um de nós, e nos chamou pelo nome. Ele foi misericordioso. Ele deu a você, a mim, o que nós não merecíamos, a vida eterna. Por isso, queridos irmãos, obedeça a lei régia. Ame ao próximo como a si mesmo. Haja com misericórdia. Tenha misericórdia e justiça divina na sua vida e através da sua vida para com o outro. Quero convidar você a fechar os olhos. Quero convidar você a conversar com Deus. Eu quero convidar você a confessar o seu pecado. Há um cântico que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um cântico muito antigo. Eu queria que você pudesse cantar ele no seu coração, como uma oração diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Senhor, purifica-nos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, atrai o nosso coração a não viver com parcialidade. Atrai o nosso coração a não agir pelos interesses humanos, pelo nosso próprio desejo ego humano. Não nos deixa agir sem misericórdia, Senhor. Não nos deixa agir com imparcialidade. Tomar decisões simplesmente por aquilo que pode trazer lucros e alegria ao nosso viver. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus nos chama a atenção e nos faz evitar qualquer favoritismo. Nos faz não agir pensando no nosso próprio interesse. Nos faz fugir da aparência do mal. Nos faz amar a Tua lei e obedecer a Tua lei, ensinar a Tua lei. Nos faz agir com misericórdia para com o próximo, para conosco mesmo. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite toma o nosso coração diante de Ti e nos faz viver agindo como o Senhor, amando como o Senhor, sendo misericordioso como o Senhor e justo como o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos irmãos, e cantemos a bênção apostólica.